Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, hoje para falar de um tema de atualidade relacionado a futebol principalmente, clube empresa, lei das sociedades anônimas esportivas, assunto que saiu do forno, e para conversar conosco, com Vinícius Moroni e eu sobre isso, temos hoje a presença de um querido convidado, Felipe Ferreira, que foi seu colega de doutorado, não é, Vini, na FEA, e é um prazer tê-lo conosco para falar de um assunto de que você conhece muito. Muito bem-vindo ao Lei em Campo Academy, Felipe. Muito obrigado, Jean, muito obrigado, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão gratificante, né, e tão atual, né, como os clubes vão se financiar e quais são as oportunidades que a lei de sociedades anônimas do futebol oferece para um novo modelo de esportes no Brasil. Bom, legal, Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer te receber aqui. Tenho certeza que nosso papo de hoje vai ser absolutamente produtivo. Felipe, queria que você começasse o programa falando um pouco sobre a lei de maneira geral, e queria que você trouxesse para o público o que você falou para a gente antes de começarmos a gravação. Que você dizia que a lei mudou de última hora e ela deveria, um dos pontos complexos foram tocados já na parte final e algo que merecia uma discussão muito mais ampla. Você se referia a que exatamente, Felipe? Muito bem, Jean. A gente tem como uma das grandes finalidades da lei é justamente trazer o futebol para um modelo mais profissional e mais acessível ao mercado de capitais. E aí isso tem uma série de vantagens que a gente, sem dúvida, vai bater um papo ao longo do encontro de hoje. Mas o ponto fundamental para que a lei dê certo é a aderência. E um dos grandes incentivos para essa aderência é buscar uma forma barata de se financiar. E para isso, a lei presumia a pretensão de um incentivo fiscal, né? Basicamente, as debêntures FUT, que são o principal tema aqui da conversa de hoje, previam uma isenção de imposto de renda para os investidores que acessassem esse tipo de produto. Então, isso é um excelente incentivo para o investidor, pessoa física de menor porte, entrar nesse mercado, se interessar por esse mercado, passar a investir nesse veículo. No entanto, esse item da lei foi vetado pelo Poder Executivo. Uma justificativa que tem a sua fundamentação, né? Incentivos fiscais tendem a levar, no longo prazo, a assimetrias. Mas aqui cabe uma discussão bastante relevante e interessante sobre a atratividade desse recurso. Então, a gente pode fazer paralelos com vários outros recursos já, vários veículos de investimento que já se valeram desse tipo de artifício no passado. Fundos de investimento imobiliário. Por que fundo de investimento imobiliário vinha com incentivo fiscal? Porque o governo era bonzinho? Porque ele queria as pessoas felizes? Não. Vinha com incentivo fiscal para atrair o público de pessoa física para esse tipo de investimento, o que tem o seu fundamento, né? É parar de pensar só o estritamente local do projeto e pensar ele como um todo, né? Então, a gente abre um pouco a mão de um tributo pontual na debênture FUT para atrair os clubes para esse novo modelo e depois nós podemos desfrutar das várias benesses que seriam oferecidas pela adesão desses clubes ao modelo novo, ao modelo de sociedade anônima do futebol. Felipe, deixa eu só pedir para a gente voltar um pouquinho mais. A gente está falando com um público aqui que não necessariamente é grande conhecedor do mercado financeiro. Então, eu vou pedir para que você explique um pouquinho mais o que é uma debênture e qual que é a diferença, o que essa debênture FUT traz de inovação para o mercado esportivo. Excelente pergunta, Vinícius. A debênture, pessoal, é basicamente um instrumento de dívida. Então, imagina que
uma empresa, ao invés de bater na porta do banco e tomar dinheiro emprestado com o banco, ela emite títulos e os donos desses títulos, as pessoas físicas que compram esses papéis, passam então a ser remuneradas pelos juros desses papéis. Okay? Então, as debêntures são a forma de contração de dívida pela empresa, mas que são diretas ao investidor. O que eu quero dizer com isso? Não passam pelo banco. O investidor compra o papel e esse dinheiro vai para a empresa. Qual que é a vantagem desse modelo? Você já deve imaginar que quando um banco empresta o dinheiro para o clube de futebol, assim como ele empresta para você, pessoa física, ele vai cobrar um spread bancário. Ele vai ter uma série de custos que ele tem que cobrir e tem que gerar o lucro para o banco. Quando você compra debêntures, você está emprestando dinheiro direto para a empresa. Isso gera uma chamada desintermediação. Qual a vantagem dessa desintermediação? Você, como investidor, vai ganhar mais, a empresa, como tomadora de recursos, paga menos. Ok? Então, o que era a ideia da debenture fut? É levar esse instrumento, que é muito saudável, ao futebol, para que os clubes de futebol, aí constituídos já como sociedades anônimas, tivessem acesso a esse tipo de instrumento de captação e não ficassem presos aos instrumentos tradicionais. Isso quer dizer que a gente quer acabar com o financiamento bancário? Não. Simplesmente é um instrumento a mais e que poderia ponderar melhor o custo de dívida dos clubes. Né? E qual é a vantagem mais legal e difícil de mensurar de uma emissão a público dessa dívida? Futebol trabalha com algo muito curioso e difícil de mensurar, como eu tinha dito, que é a paixão. Eu, por exemplo, sou torcedor do glorioso azulão do ABC. Não tem nada que justifique um torcedor do São Caetano, pessoal. Então, quando a gente trabalha com futebol, torcida e emoção, a gente trabalha com campos diferentes no cérebro do investidor. E aí, Vinícius, vale um paralelo com outro tema importante de finanças, que é como os investidores pensam a sua decisão de investimento. O investidor, quando compra uma debênture ou qualquer outro produto financeiro, inclusive uma ação, ele está sujeito aos mesmos incentivos de um consumidor comprando um produto no supermercado. Eu sei que parece curioso a gente falar isso, mas veja só, quando você vai comprar uma determinada marca de leite em pó no supermercado, você provavelmente está disposto a pagar mais por uma determinada marca porque ela te remete a boas lembranças. Imagine o efeito disso entre torcedores que comprariam essas debêntures. Existe um prêmio emocional do investidor que está financiando o seu time. Então, eles estariam dispostos a receber uma taxa de juros um pouco menor, ainda que eles não falassem isso, mas eles estariam dispostos a receber uma taxa de juros um pouquinho menor para investir num título do clube do coração. Né? Então, dar acesso aos clubes desse dinheiro um pouco mais barato ajudaria muito a equacionar os problemas de endividamento, aos problemas que a gente tem visto muito duros, que estão fazendo grandes clubes, como a gente pode acompanhar a situação atual do Cruzeiro, mesmo outros que ainda não realizaram esse problema, mas têm um endividamento muito alto, seria um caminho para que esses clubes reequacionassem o custo das suas dívidas e aderissem a políticas mais razoáveis de receita e despesas. Então, Felipe, eu tenho, na linha do que o Vinícius colocou, na pergunta que ele fez, gostaria de saber, gostaria que você falasse um pouco mais sobre os dispositivos da lei a respeito da emissão das debêntures FUT. Existe limite? Qual é a forma, prazo para pagamento, estipulação dos juros? Fala um pouco mais sobre esse dispositivo de maneira específica. Perfeito. Quando a debênture FUT foi desenhada, ela tinha muito a ideia de absorver esse público, que geralmente, pessoal, isso é importante, também não compram debêntures. Então, ela tinha um conjunto de travas legais para garantir
uma governança dura sobre esses papéis. O que eu quero dizer com isso? A debênture precisava ser emitida com uma taxa superior à da poupança. Essa não é uma grande restrição, mas ajuda a proteger o investidor não tão conhecedor do mercado de renda fixa a comprar um papel que eventualmente tivesse um rendimento muito descasado com a realidade. Outro instrumento, o papel precisaria ser emitido num prazo mínimo de 2 anos. Debêntures têm um pensamento de longo prazo. Você não pode emitir uma debênture e quando troca o presidente do clube, você agora recompra os papéis. Então, daí vem outra cláusula importante. Os clubes não poderiam recomprar os papéis, que é algo até comum entre emissões regulares de debênture, mas na debênture FUT era previsto que não. Você não pode recomprar os papéis com essa velocidade, impedindo que, de novo, os cartolas variassem o poder político e isso afetasse o investidor. Outro ponto que era muito interessante da lei, que a gente discutiu no começo da conversa, originalmente a lei previa isenção de imposto de renda para o investimento nas debêntures FUT para pessoas físicas. Isso não significa que, puxa, então os bancos agora que emprestavam dinheiro via banco, agora emprestam via debêntures e ganham incentivo fiscal? Não, não. A isenção fiscal era restrita às pessoas físicas. E o que significa isso? Você poderia investir na debênture FUT, ficar com essa aplicação por 2 anos, quando você sacasse, o rendimento era líquido de imposto de renda, que é um ótimo incentivo, até porque a gente sabe que na confusão tributária que é o Brasil, você tem um custo não só de pagar o imposto, mas de pensar quanto você tem que pagar e corre o risco de pagar errado, né? Então, era um ótimo incentivo às pessoas físicas, que não se estendia a fundos de investimento ou outras pessoas jurídicas associadas. Esse item foi vetado. Por que esse item foi vetado? O argumento utilizado foi o não uso de incentivos fiscais para o produto, porque não existiria uma contrapartida relacionada. É um argumento válido? É bastante válido. Aumentar políticas de incentivos fiscais geralmente é associada com uma política ruim, especialmente porque os incentivos fiscais tendem a comprometer a capacidade desses públicos migrarem para um formato regular no futuro. Porque eu digo que geralmente esse argumento é válido. Nesse caso, a gente tem uma conjuntura mais ampla que simplesmente o incentivo fiscal. Hoje nós temos clubes que tocam entidades esportivas do futebol, são a fonte essencial de receita é o futebol, mas elas não pagam impostos relativos à estrutura societária do futebol, porque são constituídas como clubes, né? Trazer o incentivo fiscal para a debênture FUT, que pode parecer localmente um incentivo fiscal assimétrico, na verdade, aí eu espero que alguns dirigentes não escutem isso, porque eles poderiam ficar chateados, mas é quase um pequeno queijo da ratoeira. Você traz o clube endividado, venha para cá, emita debêntures, isso vai resolver os seus problemas de financiamento, e começa a cobrar os impostos devidos da sociedade esportiva, da sociedade anônima do futebol. Daqui a pouco, o que você vai conseguir absorver de receita para o próprio governo federal com os tributos é muito maior do que o incentivo fiscal limitado às debêntures. Sem contar que não vai ser do dia para a noite que todas as dívidas do futebol vão ser convertidas. Os clubes vão começar a tatear esse tipo de instrumento de financiamento. E os bancos vão começar a ficar mais competitivos. O ponto é você justamente ter novas vias e oxigenar esse mercado, especialmente entre investidores que querem que a dívida seja paga. A gente está chegando num cenário, Jean e Vinícius, em que a gente tem clubes de futebol num nível de endividamento estratosférico e que não vem convergindo para formas de financiamento saudáveis. Parece que eles não estão preocupados com os problemas futuros dessa dívida.
né? É uma dívida feita, muitas vezes, sem qualquer visibilidade de formas compensatórias de receita, sem pensar um prazo, sem pensar isso de maneira estruturada, e que com as debêntures FUT seriam atraídas para um formato em que, vencidos os 2 anos, você precisa pagar a debênture. Isso seria ótimo. Se você não tem capacidade de pagar, precisa emitir uma nova dívida para compensar. Isso vai formando um efeito disciplinador na gestão. Quanto mais saudável ele tiver, mais barato ele capta e mais rapidamente ele vai conseguir ter uma ascensão esportiva. Hoje, com as dívidas jogadas ad eternum, é muito fácil para o gestor tampar os olhos e se preocupar só com a próxima eleição. Isso deixa de acontecer quando a gente tem travas de governança importantes, como as previstas pela debênture FUT. Ô, Felipe, uma pergunta. Você falou dos incentivos que foram derrubados da debênture FUT. Você acha que a queda desses incentivos pode tornar morta a ideia da debênture FUT? Porque se não há esse incentivo, muitas vezes, pela ausência de outras limitações que a lei das SAs no futebol traz, vai valer a pena para o clube emitir uma debênture normal, não uma debênture específica com essas travas. Você acha que retirar esses incentivos pode matar a debênture FUT? Vinícius, eu responder pragmaticamente, sim, eu acho que a debênture FUT fica descaracterizada seus incentivos, mas eu digo mais, isso pode ter um impacto duro na adesão dos clubes, dos times, ao formato de SAs. A debênture FUT era um dos grandes incentivos econômicos aos clubes se mexerem. Por que você vai para um sistema de maior governança? Tá para emitir mais dívida para o banco? Para emitir... Hoje em dia você poderia, já existem instrumentos, por exemplo, como FDICs, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. O problema é que isso é mais restrito. A debênture FUT, ela daria um incentivo claro ao clube. Olha, hoje você tem uma dívida que te custa 20% ao ano. Colocando isso em números claros para o pessoal que está assistindo. Um clube tem dívida de R$1 bilhão e paga uma taxa de juros de 20% ao ano, ele está pagando R$200 bilhões por ano só em dívida. 200 bilhões só em juros, ou seja, só para continuar com aquela dívida existente. Se você migra para um formato de debênture FUT, em que você consegue acessar investidores a taxa de poupança 5% ao ano, está falando de reduzir o custo da dívida de 200 para 50 milhões ao ano. É uma redução tremenda. Isso é uma redução tremenda. Isso faz toda a diferença na hora de o clube pensar em fechar suas contas. Especialmente os clubes endividados, que estão vendo o cerco fechar, seria a cereja do bolo para ele falar, puxa vida, daqui eu não consigo passar do jeito que eu estou. Eu não consigo mais sustentar essa condição e a SAF vira uma luz no fim do túnel. Hoje, o clube tem... Bom, eu estou numa situação terrível, se eu virar SAF, eu vou continuar a situação terrível, mas sem a chance de ficar aqui cartolando, ir no clube social, tomar um martini aqui com azeitona, você entendeu? Então não tenho vantagem nenhuma. Eu estou ruim, vou ficar ruim sem as minhas benesses. Vou ficar com minhas benesses. Vocês entenderam? Então, a debênture, o desincentivo à debênture FUT não é ruim só para o instrumento. E o instrumento seria ótimo para trazer pessoas físicas para o modelo. Mas é ruim por condenar um dos principais incentivos que a SAF teria em angariar recursos de uma fonte diferente e barata para os clubes de futebol. Você falou do custo da debênture e, além disso tudo, teria uma grande vantagem, que a debênture permitiria que o clube tivesse liquidez imediata. Com essa liquidez imediata, ele poderia renegociar as dívidas que ele já tem. E aí, eu vi um estudo que o Botafogo fez, que a dívida que é da casa, quase da casa do bilhão, poderia ser paga à vista com 400 milhões. Então, emitindo essas debêntures, ao invés de pagar uma dívida de 1 bilhão à taxa de 20%, ele poderia pagar 400 milhões à taxa de 5% e o problema seria muito mais facilmente resolvido. Exato. Agora, imagina que o clube tenha um nível
boa parte dos clubes da Série A do Brasil tem uma receita anual na casa de 200, 300 milhões de reais por ano. Essa estrutura que a gente está falando, Vinícius, é a diferença entre você ter um clube sustentável e que pode se organizar para lá na frente competir globalmente, ou você ter um clube que está constantemente submerso. Então, cada ano, por mais que nada seja feito, nenhum investimento seja feito, você não mude jogadores, traga a base, etc, 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 só a dívida já consome mais do que a sua receita. E, justamente, trazer boa parte dos financiadores desses clubes de futebol já sabem que a água está subindo. Exatamente. Então, quando o clube chegar e falar, olha, pessoal, eu gostei muito de vocês, obrigado por todo esse empréstimo e tudo mais, mas eu tomo aqui 50% do que eu te devia e vamos ficar todo mundo bem feliz, porque se não for isso eu não pago nada, mas esse 50% eu consigo pagar. Fica melhor para todo mundo. Boa parte das dívidas dos clubes já estão nesse formato de juros e multa. Então, o banco, recebendo o principal e uma boa parcela dos juros, já vai ficar feliz, já sabe que vai ter outros competidores, talvez ele mesmo renegocie a dívida para permanecer com o clube, mas hoje você fica na sinuca de bico. Você tem um credor que não tem capacidade de se financiar, não tem receita, não vai te pagar, você vai emprestar para ele? Até vai, mas vai emprestar cobrando caro. Fica aquele ditado de, eu não recebi, mas eu cobrei caro, né? Eu vendi, não recebi, mas eu cobrei caro. Não adianta para ninguém. Não adianta mesmo para os bancos. Quando essa competição abrir e os clubes de futebol tiverem outras formas de oxigenar suas finanças, todo o cenário de futebol no Brasil vai ser automaticamente levado para um ambiente mais saudável. Como é que a gente vai falar informação de liga, informação de uma transmissão unificada dos clubes de futebol, se eles não têm as menores condições em investir em novos produtos? Não tem fonte de financiamento para esses novos recursos. Quando toda a situação se normalizar, o jogo vira. E quando 1, 2, 3 clubes de importância, de expressão, migrarem para esse modelo, os outros vão atrás. Eles vão querer buscar os mesmos resultados. Então, por isso que a propaganda e o incentivo a começar o modelo é muito importante. E daí o incentivo fiscal da Benturifute poderia, dentro de algum tempo, ser revisto. Mas acho que para o começo do programa, valeria muito a pena esse queijinho na ratoeira. Então, quer dizer que, Felipe, não existe limite legal para a emissão de debêntures. A emissão de debêntures, ela gera... Aí, isso aberto a todas as debêntures. Ela impõe ao emissor da dívida cláusulas chamadas covenants, ou seja, o clube teria limites para o seu endividamento na emissão da debênture e que precisariam ser bem acordadas com os seus financiadores, né? Então, você não pode... Numa situação limítrofe, onde o clube investisse abrisse debêntures na casa de 10 receitas anuais, provavelmente os investidores não iriam a esse papel. Mas, sobretudo, uma vez emitida a dívida, você tem que cobrir suas cláusulas de covenant. Então, você tem um limite associado à receita, então você não pode emitir mais do que X vezes a receita, na casa de 2 ou 3 vezes a receita, mais do que 4 ou 5 vezes a sua capacidade de geração de caixa. Então, essas travas vão fazer... eu não gosto de olhar essas travas como algo negativo, falar, você não vai mais conseguir se endividar. Não, pelo contrário. Chamam a atenção para a governança, para garantia de credibilidade desse clube, que não vai mais ser permitido, vai ter muita gente olhando para esse clube, deixa de ser uma tarefa corriqueira de eventualmente não profissionais tomando conta, e passa a ser um ambiente profissional fiscalizado fortemente pelos seus credores. Uma questão é que as debêntures elas não são protegidas pelo fundo garantidor.
Isso faz com que esse investimento seja mais arriscado do que os investimentos mais tradicionais, como CDB ou outros produtos bancários. Por isso, em geral, os investidores eles exigem condições que garantam esse dinheiro. Então, as covenants são, em geral, mais rígidas. Um dos problemas desse mercado específico é que a racionalidade do investidor ela é mitigada. Então, talvez alguns clubes podem se aproveitar dessa racionalidade mitigada do torcedor / investidor para emitir debêntures com covenants que não sejam eficazes o suficiente para garantir o investimento. Por isso, talvez fosse interessante, e aí é uma crítica que eu faço, a própria lei trazer algumas dessas covenants mais usuais como limitações de emissão da debênture FUT, porque para que os clubes, para que as empresas do futebol não se aproveitem da racionalidade limitada do investidor torcedor. Não sei o que você pensa sobre isso, Felipe, mas acho que é uma coisa que precisaria ter sido melhor trabalhada na lei. Muito bem, Vinícius. Até a gente comentou, algumas travas já foram dadas. É até menos usual que a gente chegue a esse ponto de determinação dentro da lei, né? Mas algumas cláusulas já foram estabelecidas, como, por exemplo, rentabilidade mínima, duração mínima da debenture, a impossibilidade de recompra. Essa eu achei um ponto bastante interessante, porque justamente mitiga essa expropriação do investidor que não teria a capacidade de distinguir coração e razão na hora de investir na debênture do Clube do Coração. Então, algumas dessas travas já foram estabelecidas, mas, sem dúvidas, a lei, dado o caráter excepcional da debênture FUT, poderia ser interessante trazer cláusulas adicionais e garantir, aproveitar via emissão de debêntures. A própria lei da SAF ela traz diretrizes maiores sobre a saúde do clube, né? Mas embutir isso na debênture pode ser até uma forma mais suave de contar essa história e trazer recursos mais sofisticados, né? A trava por geração de caixa, observância, não garantia de superávit. A gente poderia discutir um conjuntinho de medidas interessantes para proteger mais o investidor no caso da debênture FUT. Maximizar o efeito disciplinador dessa debênture específica, acho que seria bastante interessante. Exatamente. O Felipe e Vini, depois também eu te ouvi, acho que a gente está chegando aos minutos finais do programa. No cômputo geral, como vocês avaliam a redação final que foi dada à lei da SA do futebol? Boa, ruim, boa, mas poderia ter sido melhor. O que você avalia? Então, vamos dizer, a nota que você daria para essa versão final. E uma segunda pergunta emendada. Se você fosse dirigente de um grande clube ou de um gigante do Brasil, você entraria nessa? Bem, Vinícius, quer puxar o carro? Não, fica à vontade, você é o convidado. Eu vou só depois empurrando. Tá certo. Olha, a redação, no geral, ela tem benefícios? Tem. No entanto, o que mais me torna aflito justamente está associado à sua segunda pergunta, Gê, é se o dirigente vai se sentir suficientemente motivado a migrar ou não. Sabe aquela história de lei que não pega? Minha maior preocupação é justamente o clube não aderir por ele não encontrar as vantagens suficientes. Existem bons modelos? Existem. A discussão começou, mas a gente depende da aderência e essa aderência é voluntária. Né? Se eu fosse um dirigente do clube de futebol, eu, sem dúvidas, iria para o modelo de SAF, especialmente porque eu acho que a adesão, o acesso ao mercado de capitais para o clube de futebol é muito valioso.
E a governança implícita em todo esse modelo atrai não só investidores, no sentido estrito da palavra, mas outros patrocinadores, visibilidade internacional, que vão garantir o futuro e a competitividade desse clube no longo prazo. Então, pensando em longo prazo para o gestor, aderir ao modelo de SAF é muito mais eficiente. Agora, a gente tem um modelo, o conflito de agência, né? Os tomadores de decisão têm os próprios interesses. E se não tiver um empurrão muito claro para eles abrirem mão dos seus interesses de continuarem como dirigentes do clube, muito provavelmente a gente não vai ver uma adesão unificada, o que pode levar o projeto de lei para um daqueles espaços onde foi um projeto muito bacana, mas que se tornou um voo de galinha. Ele começa, parece que vai decolar e vai ficar bonito, mas as restrições são tantas que a adesão acaba condenando o voo. Bom, eu vou também, agora, para a minha opinião, eu, pessoalmente, se dirigente fosse, eu certamente traria o clube para um modelo de sociedade anônima. Mas, observando o que foi feito com a lei da SAF, eu não transformaria o clube numa sociedade anônima do futebol. Eu acho que as travas são muito maiores para benefícios menores, então eu certamente transformaria o clube numa sociedade anônima convencional, buscaria aí acessar o mercado de capitais sem dúvida, mas por um outro caminho. Eu acho que os benefícios para que o clube vire uma SAF são hoje tão pequenos que o modelo vai se tornar pouco atrativo. Acho que é importante se tornar empresa, acho que emitir debêntures é uma possibilidade que deveria despertar mais interesse nos clubes, mas os benefícios que não foram vetados, como, por exemplo, o alongamento das dívidas trabalhistas do ato, já estão sendo disponibilizados para clubes que não são empresas, como a Portuguesa conseguiu alongar o pagamento do ato trabalhista para 72 meses. Então, o incentivo para a adoção desse modelo específico hoje é muito pequeno. Então, eu acho que, se não mudar nada, vai se tornar uma proposta morta. Resumindo, talvez para os menores, mas para os gigantes, nem tanto. Até porque, eu vou deixar isso para uma próxima, até porque um gigante, o Flamengo, conseguiu a sua reorganização sob a forma associativa e não dá mostras de que teria um desempenho muito melhor, pelo menos no curto prazo, se optasse por essa um pouco arriscada transformação. E aí eu posso dar a última vez a palavra ainda ao Felipe. Quem já disse, olha, me interessa, são clubes que têm torcidas importantes, mas estão numa situação dificílima. Cruzeiro, Botafogo e aí numa escala um pouco menor, América Mineiro. Muito bem. Excelente conclusão. Porque a gente precisa de incentivos muito grandes para você aceitar tomar esse risco. Esse é o ponto. E os incentivos grandes vieram por um lado ruim, que é o superendividamento dos clubes. E aí até concordo com o Vinícius, excelente ponto também, que talvez esses clubes chegaram nesse limite e virariam empresas para tentar o último suspiro, independentemente da SAF. Né? E aí a SAF acaba virando um instrumento que faz menos sentido. Né? A escolha é mais entre virar ou não empresa do que aderir ou não à SAF. A SAF perde os incentivos que caberiam, muito bem colocado pelo Vinícius. Eu espero que os clubes, em algum momento, virem empresas não para fugir à dívida, mas por grandes projetos de visibilidade, projeção internacional, e que a gente consiga ter um futebol competitivo aqui no Brasil e ilustre no mundo inteiro. Meu medo nesse caso, Felipe, é que os clubes eles virem empresas fora do Brasil, que abram filiais fora do Brasil, aproveitando regimes tributários e jurídicos mais benéficos, e que mantenham um modelo associativo aqui no Brasil, porque vai se tornar uma coisa menos interessante. Acho que, como já disse, o Flamengo mostrou que com a boa gestão o modelo pouco importa,
mas sem as travas é difícil a gente manter uma boa gestão por um longo prazo. Então, vamos Manter ver a o boa que vai gestão por acontecer. vários mandatos, né? E aí o próprio Flamengo já traz os primeiros incentivos do contrário, né? Porque agora ele está buscando uma internacionalização, mas aí a gente guarda para uma próxima conversa. Bom, Vinícius Moroni e eu conversamos no Lei em Campo Academy de hoje com o Felipe Silva Ferreira, que é mestre em administração pela FEA e é diretor financeiro na Com Dinheiro. Felipe, foi um prazer. Vamos continuar esse papo numa outra oportunidade. Obrigado e volte sempre. Muito obrigado, Jean. Felipe. Muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a Vini, próxima. obrigado. Até a próxima. Obrigado a você que gosta do Lei em Campo, que assiste ao Lei em Campo. Voltamos em breve com mais um programa que trata de assuntos de atualidade que unem academia e direito desportivo. Um abraço.